Semana passada a gente falou sobre o nome de Jesus. Quantos estavam aqui semana passada? Amém, bastante pessoas, né? Falamos a respeito do nome de Jesus e de que apesar de a gente sempre usar o nome de Jesus no final da nossa oração, nem sempre acontece aquilo que nós pedimos, né? E eu até perguntei se é só comigo que acontece isso e muita gente levantou a mão. Ou seja, né, nos frustramos, não com Jesus, mas com a nossa própria falta de fé. E entendemos que o nome de Jesus, ele não é um pozinho mágico, uma varinha mágica que a gente joga sobre um pedido que a gente nem sabe se é da vontade de Deus e a gente quer que aquilo aconteça. E obviamente, muitas vezes nós oramos e não acontece porque grande parte nós não cremos. Ou nós não oramos à vontade de Deus. E a gente aprendeu sobre isso, né? Como orar eficazmente. Então é crendo, orando a sua vontade e conhecendo a sua vontade para que a gente possa orar essa vontade, né? Porque muitas vezes nós queremos orar a vontade de Deus, mas não conhecemos a vontade de Deus. E nós vamos continuar hoje falando sobre o nome de Jesus. Então hoje continua o tema, o nome de Jesus, parte 2. Na semana passada a gente falou sobre a fundamentação do nome de Jesus. Hoje a gente vai falar do nome de Jesus como autoridade. Amém? Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. A ideia de Deus não é apenas que nós oremos no nome de Jesus, mas que vivamos no seu nome. Nós conversamos sobre isso semana passada, mas por quê? Por que nós precisamos nos mover no nome de Jesus? Por que somos comissionados no nome de Jesus? Não é apenas orar no nome de Jesus, devemos sim orar, mas não é apenas isso. Por quê? Porque nós não temos suficiência em nós mesmos. Alguém aqui é suficiente por si mesmo a ponto de anular o efeito da obra da cruz e ter o seu nome escrito no livro da vida apenas pelos seus próprios feitos? Não. É uma pergunta que a gente já sabe a resposta. Então, não temos suficiência em nós mesmos. Por mais que sejamos abençoados, espirituais, sábios, de bom caráter, íntegros, sinceros, respeitáveis, frutíferos, inteligentes, estudiosos, zelosos, servos e irrepreensíveis. Ao menos deveríamos ser, né? Mas ainda que sejamos tudo isso que eu citei, continuaremos sendo seres humanos limitados. Continuaremos dependendo de Deus, porque a nossa natureza precisa da misericórdia e graça de Deus. Ainda que tenhamos um bom nome, e nós devemos ter um bom nome. Eclesiastes, Salomão diz que é bom ter um bom nome. Mas ainda que tenhamos um bom nome, esse nome não nos fará algo muito mais do que prover algumas coisas para a nossa vida aqui nessa terra. E depois de alguns meses, esse nome logo será esquecido. Por quê? Porque para os outros a vida continua, mas para aquele que vai para a eternidade, inicia-se um novo ciclo. Então, devemos sim ter um bom nome, mas esse bom nome não nos fará alcançar muito mais coisas do que coisas materiais. Mas Jesus tem um nome que é poderoso para mover o sobrenatural, porque ele recebeu um nome que está sobre todo nome. E o que significa um nome sobre todo nome? Que Jesus tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Você conhece alguns nomes na história que foram famosos e são lembrados até hoje pelos seus grandes feitos, talvez militares, né? A gente tem Napoleão, nós temos os reis sírios, né? Nós temos Herodes, César do Império Romano, nós temos Alexandre o Grande, homens que tiveram seu nome não apenas poderoso, mas também temido. Artaxerxes, Nabucodonosor. Nós tivemos muitos nomes
E nomes na atualidade de ministros, de presidentes, de chefes de Estado, de ministros de guerra, nomes muito poderosos, muito influentes. Mas a Bíblia aponta que Jesus tem um nome sobre todos esses outros nomes que a gente pode citar, do passado, do presente e do futuro. A autoridade que Jesus recebeu é mais poderosa do que todos estes juntos. Por isso ele tem um nome sobre todo nome, porque esse é o poder que o nome de Jesus carrega. Essa é a autoridade que Jesus carrega no seu nome. Deus entregou a Jesus um nome que está acima de qualquer outro nome, seja o nome que você pensar aí, seja o nome que a história destacar como um grande feitor, ou um grande homem, ou até um grande conquistador, seja o nome que for, o nome de Jesus está acima desse nome, porque ele recebeu essa autoridade de Deus. Então, quando Jesus nos chama para orar, viver, fazer e ir em seu nome, significa que ele compartilha conosco da sua autoridade através do seu nome. Quando ele nos chamou para fazer alguma coisa, ele não falou vá sozinho, não, ele nos deu poder, ele nos deu autoridade para realizar coisas no seu nome. Por isso que quando nós oramos, nós temos esse costume, e é bíblico, de orar em nome de Jesus. Porém, é muito mais, vai muito além. Nós vivemos no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, na influência da autoridade desse nome. E nós temos autoridade para algumas coisas, dentre elas, autoridade para derrubar gigantes. Quantos ouviram falar da história de Davi? Conhece a história do rei Davi? Ninguém? Bastante gente. É uma das histórias mais conhecidas e se você já é crente desde berço, você já tem ouvido falar principalmente da história mais famosa dele. Qual que é a história mais famosa de Davi? Davi e Golias. O promotor do ministério de Davi se chama Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, mas ele não salva com espada. Ele não salva com lança, porque do Senhor é a guerra, o Senhor é o Senhor poderoso na batalha. E ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-lhe-se na testa e esse caiu com o rosto em terra. Você bem conhece essa história? O campeão, o gigante dos filisteus estava afrontando o exército do Deus vivo. Só que estavam todos enfileirados, olhando aquela afronta e temendo diante daquela afronta. Davi, alguém que não tinha medo das circunstâncias, não tinha medo dos problemas, porque ele temia a Deus, ele conhecia o poder que existe em seguir a Jesus. Óbvio que na época não era Jesus, né, se manifestava como Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai visitar os seus irmãos na guerra e ele conhece toda aquela situação. Ele sabe, eu falei, por que vocês estão parados aqui ouvindo a afronta, desaforo desse carinha aí? Só porque ele é grande, mas ele não é dois. Ele falou, não, é o seguinte, ele é muito forte, mas quem enfrentar ele, o rei Saul falou que dá até sua filha em casamento. O interesse de Davi não era na filha de Saul. O interesse de Davi era de fazer o nome de Deus grande. Porque ele não foi contra aquele gigante em nome da filha de Saul. Ele não foi contra aquele gigante confiando na sua habilidade natural. Ele não foi contra aquele gigante confiando naquela funda, nas 5 pedras que ele pegou. Ele foi contra aquele gigante confiando no nome que guardava a vida dele, no nome do Deus que deu o seu nome àquela nação. A nação do povo que se chama pelo nome de Deus. Existia um menino que conseguia continuar temendo esse nome. Diante de tantos outros soldados, tantos outros homens de guerra que estavam temendo aquele homem, Davi temia a Deus. E ele sabia que Deus poderia salvá-lo e livrá-lo de qualquer problema. Por quê? Porque ele conhecia a autoridade que Deus tinha entregue ao seu povo. Ele conhecia a autoridade que aquele que crê no nome do Senhor carrega. Se eu e você cremos no nome do Senhor, então uma autoridade é entregue a nós. Por quê? Porque primeiro, somos filhos. Segundo, somos comissionados, somos seus servos, fazemos a sua vontade. E para fazer a sua vontade, Ele nos capacita, Ele nos dá graça, Ele nos entrega a autoridade para fazer aquilo que Ele pede para fazer. Então Davi conhecia isso. Davi entendia que ele não poderia derrotar o gigante só apenas com a sua força e habilidade.
mas ele sabia que era em nome do Senhor dos Exércitos. Só que o interessante é que, muitas vezes quando nós vemos, e nós amamos muito mesmo essa história de Davi, porque ele era o improvável, ele era o menor da sua casa. Ele foi esquecido quando Jessé chegou para ungir. Não tem mais ninguém aqui, Jessé? Ah, verdade, eu tenho um filho que está cuidando, apacentando ovelhas. Porque ele já tinha pedido, né? O Samuel já tinha pedido para que os filhos dele fossem reunidos ali. Então, Davi era um improvável, era um ruivo, era pequena estatura. Então, não existia muita probabilidade que Davi faria alguma coisa. Só que uma coisa eu entendo, eu posso dizer com toda certeza, Deus ama os improváveis. Porque é na improbabilidade do homem que se realiza o impossível de Deus. É quando nós não podemos, ou quando todo mundo acha que nós não podemos, que Deus pode. Deus ama a situação de improbabilidade. Lembra quando ele chamou Gideão, e Gideão para lutar contra os midianitas, e Gideão ele convoca, e na convocação ele convoca 32 mil homens. E aí Deus fala, Gideão, é muita gente. Por quê? Porque não existe milagre com essa quantidade de pessoas. Vocês vão vencer e até com a força de vocês. Por mais que tenha bastante covardes entre vocês, mas eles decidiram atender a convocação. Faz 2 testes. Nesses 2 testes resumiu a 300. Agora ele falou, agora o impossível pode agir, porque o impossível age no improvável. Então, Alex, eu não sou alguém que tenha muito estudo, eu não sou alguém que tenha muita eloquência, eu não sou alguém que tem um nome conhecido, mas se você tem um coração que crê em Deus, você é improvável. E Deus ama usar os improváveis. A própria Bíblia diz que Deus chama os loucos para confundir os sábios, os que não são para confundir os que são. E isso aconteceu com Davi. E mesmo a gente olhando essa história, se a gente colocar a nossa vida para se espelhar nessa história, nós imaginamos que quem é Davi? Se eu fizer uma pergunta aqui e você responder com sinceridade, eu creio que você assim fará. Quantos já se colocaram no lugar de Davi, diante das circunstâncias? Porque nós nos vemos no lugar de Davi. Amém? Vamos ser sinceros. Nós nos vemos como Davi. E olhamos o gigante representando um problema. De repente um problema nas finanças, um problema no casamento, na saúde, na família. Então, eu sou Davi. Deus me fez Davi com a unção de Davi, nós vamos derrubar os gigantes, aleluia, amém? Pois é, mas os gigantes é nós mesmos. Nós somos os gigantes, queridos. Porque a Bíblia faz uma pergunta, eu amo esse versículo, porque eu sempre volto a olhar para a minha vida quando eu vejo esse versículo. Do que se queixa o homem, é uma pergunta que a Bíblia faz e ela responde dos seus próprios feitos. Então, querido, nós vamos derrubar sim o gigante da corrupção lá fora, amém? Nós vamos derrubar o gigante da imoralidade, nós vamos derrubar o gigante que faz com que a fibra moral dessa cidade seja corrompida, nós vamos derrubar o gigante das drogas, nós vamos derrubar o gigante de tudo aquilo que acontece de mal lá fora, amém? Só que nós precisamos derrubar os gigantes dentro de nós primeiro. É impossível nós combatermos com a corrupção se nós ainda não derrubamos esse gigante da corrupção no nosso coração. É impossível nós derrubarmos o gigante do divórcio, que tem um número expressivo, cada vez mais aumentando, se nós não derrubarmos o gigante que nos impede de ter um relacionamento bom com o nosso cônjuge. É impossível nós derrubarmos o gigante da orfandade lá fora se nós não conduzimos bem os nossos filhos. É impossível nós derrubarmos o gigante da miséria lá fora se nós não conseguimos administrar o gigante das nossas finanças bagunçadas. Então nós vamos sim derrubar o gigante, porém o maior gigante que nós precisamos derrubar está dentro de nós. Porque nós nos alegramos muito quando nós somos convocados para mudar uma cidade. Nós podemos fazer sim isso em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus nos deu autoridade para isso, mas Ele também nos deu autoridade para combater com a nossa natureza pecadora. Que muitas vezes a gente vai combater lá fora algo que a gente ainda não se predispôs a combater aqui dentro. Deus deseja salvar muitas pessoas, amém? Ele vai fazer isso através das nossas vidas, amém? Mas nós só levaremos plenitude se estivermos vivendo uma vida plena. Nós só levaremos esperança se nós estivermos uma vida de esperança.
Nós só levaremos calmaria, tranquilidade se nós tivermos isso. Então, muitas vezes essas coisas são gigantes na nossa vida e nós precisamos primeiramente entender que muitas vezes nós não somos Davi, nós somos Golias. Nós precisamos muitas vezes entender que se nós não permitirmos que Jesus, que é a representação de Davi, derrube esses Golias no nosso coração, então nós permaneceremos na igreja por anos, décadas, e muitas vezes não vai acontecer nada. Eu não sei se você conhece pessoas assim, 25 anos de cristão, mas parece que não avança, as coisas não ficam travadas, pelo contrário, parece que dia após dia está pior. Por quê? Porque os seus gigantes não foram vencidos, porque a estrutura dos filisteus no seu coração ainda está intacta. Deus está nos dando autoridade para romper com as barreiras que muitas vezes nos impedem de conhecer a Deus e de conhecer dia após dia, não apenas de conhecer, mas de prosseguir em conhecer o Senhor, porque é isso que Oséias falou: conheçam a Deus, conhecer o Senhor e prossigam em conhecê-lo. Então não é apenas ouvir uma palavra no culto, mas é nós permitirmos que as nossas fortalezas mentais vão sendo derrubadas à medida que nós temos a revelação de quem Cristo é. Esse é o processo de salvação, esse é o processo que nós começamos a partir do momento que entregamos a vida a Ele. Porque o Evangelho ele não é e nem pode ser um clube. O Evangelho é palavra, é poder de Deus. Por isso que Paulo falou: de maneira nenhuma me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então, essa autoridade que nós estamos falando no nome de Jesus, ela que reveste o Evangelho de todas essas coisas, porque o Evangelho é a respeito dele. Então, se nós recebemos o Evangelho dia após dia, esse poder que é o Evangelho precisa transformar a nossa vida. Precisamos ser transformados dia após dia, porque nós temos acesso a esse Evangelho. E quem é esse gigante que muitas vezes nós precisamos combater primeiramente em nós? O nosso ego, que muitas vezes é inflado, nossos sofismas, as nossas vãs convicções, sabe aquelas áreas que a gente sabe que não está legal, mas a gente não quer ajuda de ninguém. Eu não quero que ninguém coloque a mão aqui. O tempo vai melhorar. Deixa eu te dar uma notícia triste: o tempo piora, não melhora nada não. Exceto o vinho. A nossa aptidão, a nossa habilidade, a nossa proeza de problematizar as coisas é um gigante que precisa ser derrubado. Você já percebeu que nós problematizamos facilmente as coisas? Deus nos entrega coisas simples, nós complicamos. Deus nos chama para algo puro, simples, nós problematizamos, deixamos complexo. O Evangelho é algo puro, é nós que complicamos demais ele. Jesus é algo, apesar da sua profundidade, é algo simples, mas nós temos uma habilidade de problematizar as coisas. Prova disso é que quando a gente vai resolver uma situação, nós colocamos essa situação como se fosse um gigante, ou uma barreira enorme e intransponível. E quando a gente se posiciona e consegue vencer, a gente olha para trás: meu Deus, era só duas pedras britas, uma em cima da outra, e na minha cabeça, eu estava colocando isso como um gigante. E não tem problema ser um gigante, desde que a gente enfrente isso em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, queridos, nós precisamos deixar de problematizar as coisas, a nossa falta de confiança. Isso também é um gigante que precisa ser derrubado. Porque se tem um povo que caminha, que foi chamado para caminhar com fé, e quando nós precisamos entregar tudo a Ele, é onde nós retemos muitas vezes. Esse é o povo de Deus. Como nós precisamos crescer em confiança a Deus, queridos. Como nós precisamos crescer dia após dia, entregar de olhos fechados as coisas na mão de Deus e cruzar os nossos braços. Não para que a gente não faça nada, mas é cruzar os nossos braços para que a gente não tome aquelas coisas de novo. Eu ouvi muito tempo atrás que quando nós estendemos as mãos, Deus cruza os braços. Quando nós cruzamos os braços, Deus estende a sua mão. Isso fala que tem coisas que Deus pode fazer, e se a gente achar que sabe fazer e colocar a mão, Ele vai tirar dele, querido. Mas quando nós aprendemos a confiar 100%, quando nós conseguimos derrubar o gigante da falta de confiança, então nós vamos experimentar uma coisa em Deus que jamais experimentaríamos de qualquer forma, ou colocando a nossa mão, a nossa sabedoria nisso.
Temos também autoridade para sermos embaixador de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? Embaixador no dicionário diz: categoria de grau máximo de quem representa diplomaticamente um Estado junto a outro Estado, ou junto a um órgão internacional, representante diplomático, qualquer pessoa que está encarregada de uma missão. Emissário, embaixador responsável por uma missão extraordinária, uma missão no exterior. 2 Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, amém? Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, como se Deus estivesse usando a minha e a sua vida para fazer um apelo. Por amor a Cristo lhes suplicamos. Qual é o apelo? Reconcilie-se com Deus. O fato de Ele nos chamar para ser embaixador não é porque Ele reconheceu o nosso esforço, que a gente faz tão bem, eu vou dar um título para Ele. Não, queridos. Ele nos chamou para sermos embaixadores porque existe uma mensagem a ser entregue. A mensagem é: reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem do embaixador de Cristo. Apesar do embaixador ser privilegiado em representar a sua pátria, ou seja, a eternidade, o reino dos céus, o mais importante é a mensagem que ele carrega. O mais importante é o conteúdo da mensagem do que o fato de nós nos tornarmos embaixadores. Isso não nos traz, apesar de ser um privilégio, mas nos traz muito mais uma responsabilidade. Por quê? Porque se essa é a mensagem, reconcilie-se com Deus, é porque existem muitas pessoas que quebraram a sua aliança, que estão afastadas, que precisam voltar, e essa é a mensagem até hoje. Paulo estava dizendo aos Coríntios, e essa mensagem é válida até hoje. Você é um embaixador de Cristo, e por ser um embaixador de Cristo você tem uma missão. Qual é a sua missão? Trazer uma mensagem. A mensagem é: reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à reconciliação, porque foi esse o ministério que Ele nos deu, o ministério da reconciliação. É muito bom. E a gente, por achar esse título, embaixador, um título importante, quando a gente sempre ouvia falar: vocês são embaixadores de Cristo, a gente até se alegrava. Não entendia muito bem qual era o significado, mas a gente se alegrava. Nossa, eu sou embaixador de Cristo, eu sou uma pessoa importante. Nós carregamos uma mensagem importante, querido. Nós fomos chamados como embaixador para carregar uma mensagem. E por que a mensagem é importante? Porque ela não é nossa propriamente. É a mensagem daquele que nos enviou. E a mensagem é essa: reconcilie-se com Deus, se voltem a Ele, arrependam-se, tornem-se ou tornai-vos ao Senhor. Jeremias 4:1. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. A mensagem de Deus em todos os livros sempre vai ser de um Deus poderoso, de um Deus zeloso, de um Deus juiz, também de um Deus Pai que está chamando os pecadores ao arrependimento, está chamando aqueles que se afastaram para reconciliar-se. Nós veremos isso em toda a Bíblia. Romanos 6, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Não permitam. Alex, isso é algo que eu decido? Sim. Sim. Nós precisamos decidir isso, nós que permitimos ou não que o pecado reine em nosso corpo, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Olha o clamor de Paulo para as nossas vidas. Por que ele faz um clamor para o povo, para a igreja? Porque muitas vezes nós cedemos às paixões porque nós damos oportunidade ao pecado. Mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque a nossa carne, a nossa natureza produz injustiça. Porém, em Cristo,
nós podemos oferecer a Deus, a nós mesmos, como instrumentos de justiça. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E a graça é o favor imerecido de Deus que nos tira do mundo de trevas, que nos tira de um charco de lodo, de enxofre, que nos tira de um poço de lama e nos faz assentados como príncipes. Então, se somos filhos, devemos viver como filhos de Deus. Na nossa família, no nosso círculo de amizade, muitas vezes nós vemos características dos pais na vida dos filhos. Amém? Não apenas características físicas, mas às vezes a forma de falar, preferências, né? Eu vejo que, eu amo a família do pastor David, mas tem um mau gosto, uma má decisão na vida dele que eu vejo nos filhos. Os filhos são palmeirenses. Exemplo, a não ser seguido. Mas, brincadeiras à parte, você vai ver traços físicos, mas também comportamentais e até temperamentais dos pais na vida dos filhos. E nós somos filhos de Deus, amém? Quantos são filhos de Deus? Quais são os traços de Deus? Quais são as características de Deus que existem em nossa vida, que denuncia que somos de fato filhos dele? Porque se somos filhos dele, precisamos parecer com ele, porque esse é o projeto de Deus, nos fazer imagem e semelhança. E reconciliar-se com Deus não é apenas uma mensagem que a gente grita, que a gente clama lá no mundo, querido. Para aqueles que não conhecem Jesus ou para aqueles que se afastaram de Jesus, não. Reconciliar-se com Deus também é para nós aqui de dentro. Porque Satanás já mudou sua estratégia, ele não tira mais as pessoas para os afastar. Na verdade, muitas vezes ele esfria as pessoas aqui dentro. E às vezes por causa dessa vibe, por causa desse louvor vibrante, por causa da igreja cheia, muitas vezes a gente não percebe que as pessoas esfriaram. E nós não temos que perceber para trazer condenação, não é isso. Mas essa mensagem de reconciliar-se com Deus, muitas vezes é para nós que não tiramos o pé da nossa igreja. Que não nos desviamos nos últimos anos, mas nos esfriamos. Não temos mais a nossa vida devocional como algo intenso. Amamos um life group, amamos um culto, amamos um Tadel, amamos um clamor que vai começar daqui a pouco. Amamos tudo isso, mas só fazemos isso quando estamos no coletivo. Mas o nosso secreto se esfriou. Não fechamos mais a porta entre nós e os nossos filhos para que o Deus que nos vê em secreto nos recompense segundo a nossa oração ao Deus que está no secreto. A nossa oração no coletivo, o nosso mover, o nosso movimentar, tudo isso que nós fazemos no coletivo está em dia, mas aquilo que está no secreto não acontece mais com a mesma efervescência, com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com o mesmo amor. Então, se nos encontramos assim, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Muitas vezes nós vemos muitas vezes em livros, em até encontro de casais, como esquentar a relação, quando a relação já está fria, quando está apática, quando já não tem mais o sal na relação do esposo e da esposa. É muito comum. E pode acontecer quando a gente normaliza tudo, quando a gente deixa que o cotidiano, a correria do dia a dia, tire o brilho da paixão. E isso acontece também no nosso relacionamento com Deus. Quando a correria do dia a dia, às vezes a correria até ministerial, até o ativismo tira o brilho, tira o sabor dessa vida com Deus e a gente se torna um robô gospel que faz aquilo que nós estamos programados a fazer cotidianamente. Só que falta óleo e um motor que falta óleo vai travar, querido. Muitas vezes a prática da leitura da palavra, amamos a Deus, amamos levantar as nossas mãos quando estamos aqui no meio do louvor, mas não conhecemos a Deus porque não buscamos na sua palavra como precisávamos buscar. Queremos as bênçãos de Deus, mas não conhecemos o abençoador.
Queremos ver Jesus, mas muitas vezes não sabemos onde Ele está, porque nós não procuramos Ele na Sua palavra. Nós estamos muitas vezes dependentes de experiência de outros homens de Deus. E é muito bom ouvir testemunho e experiência de outros homens de Deus, mas Deus está nos convidando para viver a nossa própria experiência com Ele. E nenhuma experiência pode começar se não for através da Sua palavra. Através de um relacionamento verdadeiro, intenso com Deus. Então, muitas vezes nós, mesmo sendo cristãos de anos, permitimos que isso vá se esfriando. E quando isso se esfriar, querido, qual que é o caminho? Reconciliar-se com Deus. Ele sempre estará nos chamando novamente, como Ele chamou lá em Jeremias: torne, mas se você voltar, Israel, volte para mim. Cara, olha que pedido de um Deus poderoso. Muitas vezes nós esfriamos na paz entre os irmãos, no viver em comunidade. Chegamos atrasados na igreja para ninguém nos notar. No minuto de conexão vamos para o banheiro. E antes de terminar o culto estamos indo embora. Porque eu já estou na fase da tolerância. Eu estou tolerando. Não, queridos, nós precisamos entender que isso também esfria, porque qual pai não quer que seus filhos vivam em comunhão? Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, queridos, quando nós permitimos que essas práticas diárias de um cristão saudável vão se esfriando, nós precisamos entender que precisamos de reconciliação, nós precisamos pegar a aliança que nós temos com Deus, pegar um produto e começar a polir novamente, porque ela está perdendo o brilho, ela está ofuscando, e parece que ela já não tem mais a mesma beleza de antes. Nós precisamos fazer isso. Também essa autoridade é uma autoridade que nos dá a vida. João 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ter vida no nome de Jesus vai muito além de ter uma vida boa aqui. Todos nós queremos uma vida boa aqui, queridos. Eu creio que ninguém quer falar, não, eu prefiro passar necessidades. Eu creio que ninguém vai dizer isso, em sã consciência ao menos. Mas ter uma vida no nome de Jesus vai muito além de ter uma vida boa, de uma vida confortável aqui. É ter uma vida eterna, é ter uma vida com significado, uma vida com propósito. É quando a nossa vida ela não termina no nosso caixão e a nossa história é enterrada juntamente conosco, sobrando algumas fotos ou lembranças a respeito da nossa história. Não, ter uma vida com Cristo é uma vida que vale a pena ser vivida. A nossa vida por nós mesmos só produzirá morte, até porque sem Cristo a morte é o nosso fim, é o nosso destino. É o local da nossa chegada, mas em Cristo, se quisermos uma nova vida, uma vida plena, somente conseguiremos isso em Cristo. E nós também temos autoridade sobre o poder do inimigo. Lucas 10, 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Nada. No nome de Jesus temos autoridade sobre toda a influência do mal, querido. Sobre toda a influência do mal, sobre as ações demoníacas, sobre doenças, sobre enfermidades, sobre opressões. O nome de Jesus tem um nome sobre todo nome, você se lembra? Então, se ele tem um nome sobre todo nome, as ações do diabo não são capazes de paralisar, de neutralizar o poder do nome de Jesus. Só que muitas vezes, lembra que eu falei, se somos filhos, devemos viver como filhos. E o filho sabe que ele tem o pai como super-herói. Nenhum filho duvida do seu pai. Na verdade, os nossos filhos acreditam mais em nós do que a gente é capaz de fazer. Principalmente quando tem até uns 5, 6 anos de idade. Eles acham que a gente tem até poder. E quando Jesus fala que precisamos receber o reino de Deus como uma criança, uma das características de uma criança é que ela confia plenamente no seu pai. Qualquer um de vocês aqui que tem algum filho ou sobrinho, ou conhece alguém que tem uma criança abaixo dos 8 anos, eles nunca estarão preocupados
se vai haver comida na mesa, porque eles confiam plenamente no seu Pai. Eles não estão preocupados se vai conseguir pagar a conta de luz, porque eles confiam plenamente no seu Pai. Eles não estão preocupados se tem combustível no tanque, porque eles confiam plenamente no seu Pai. Eles não estão preocupados como eles vão chegar ao destino da viagem tão sonhada de férias, porque eles sabem que o Pai vai dar um jeito. Nós precisamos confiar que Deus tem poder sobre toda ação do mal. E Ele entregou esse poder a mim e a você, querido. Eu quero ler novamente Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. O poder de Deus sobre a sua vida é maior do que o poder do diabo. Porque nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. Então, o nome de Jesus tem poder e tem autoridade. Nós fomos comissionados no nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 7. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, paralítico de nascença, ao qual punham diariamente a porta do templo, a porta chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele, quando aquele paralítico, aquele coxo, viu Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, porque era disso que aquele homem vivia. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Provavelmente ele estava cabisbaixo por causa da humilhação. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Abre um parênteses. A Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, amém? Então a criação olha para você, esperando receber alguma coisa. Da mesma maneira que aquele coxo olhava para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Essa geração olha para você, olha para mim, olha para a igreja de Cristo, esperando receber de você alguma coisa. A minha pergunta é: o que você tem? O que nós temos para entregar? O que nós podemos entregar para aqueles que nos pedem alguma coisa? Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda, ou levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Ei, o que você possui? O que nós possuímos? O que nós, igreja do século 21, possuímos? Prata e ouro? Talvez sim, não tem problema. A verdade era uma realidade deles, eles não possuíam. A vida deles era totalmente entregue a Cristo. Mas eles possuíam algo. Eles possuíam a autoridade no nome de Jesus. O que você possui? O que nós possuímos? Você já viu um elefante no circo? Pelo que ele é preso no circo? Pelo pé. Mas é uma estrutura de grilhões e de ferraduras e de ferragens fortes que segura ele no circo? Não. É uma argola. Se ele soubesse a força que ele tem, se ele soubesse o poder que ele tem, ele levava a argola, a corrente e o circo todo, somente com a força que ele tem. Se nós como igreja soubéssemos o poder que existe em nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Satanás não estaria se andando tanto quanto ele está fazendo aí fora. Alex, mas a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Sim, o mundo jaz no maligno, mas Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, ou todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Em quem que nós vamos crer? Em quem depositaremos a nossa confiança? Em quem nós colocaremos o nosso temor? No que o mundo faz ou no que o nome de Jesus faz? No que nós cremos, querido? No poder do nome de Jesus? Ou na devastação que Satanás está fazendo lá fora? O que você tem? O que eu tenho? Prata, ouro,
riquezas, não tem problema, desde que a autoridade do nome santo de Jesus, do nome poderoso de Jesus esteja sobre a sua vida. Nós não precisamos ter medo, pois em Cristo temos autoridade. Nós não precisamos ter medo, porque o poder de Cristo está sobre nós. E se nós cremos de fato nesse nome, coisas precisam acontecer nesse nome, porque Ele tem poder. E eu queria orar por você. Pelo que, Alex? Você que quer se mover na autoridade do nome de Jesus. Você que quer declarar cura, fazer sinais, prodígios, maravilhas. Quando? Agora. Mas eu vou fazer o segundo apelo, porque ele vai ser feito junto com o primeiro. Qual é o segundo apelo? Se você está aqui, você está cometido de uma enfermidade, você precisa de algo poderoso do Senhor sobre a sua vida. Você precisa do toque do Senhor. A palavra dele diz que ele nos deu autoridade sobre todo o mal, e não existe nenhuma enfermidade que é um bem. Então, se você deseja uma cura, se você deseja o milagre de Deus sobre a sua vida, se você crê que o nome de Jesus é poderoso para mudar o quadro clínico, para mudar a vida de alguém, eu gostaria de chamar você aqui para orar. Esse é o segundo apelo. O primeiro ainda não está invalidado. Alex, eu tenho um problema. Pedra nos rins. Recebi um diagnóstico complicado. Eu recebi uma notícia triste. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Alex, eu tenho uma pessoa que está na minha casa, um parente próximo, ele está precisando de uma intervenção divina porque os médicos desenganaram. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gostaria de chamar você aqui para que a gente pudesse orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando os irmãos vêm para aqui à frente, agora eu quero voltar ao primeiro apelo. Você que crê que Deus pode te dar dons, e um deles é dons de cura, está na palavra de Deus. E você crê que Ele pode fazer em você e através de você. Eu gostaria de chamar você aqui para orar juntamente conosco pela vida de cada um desses irmãos. Alex, eu quero mover no sobrenatural, até porque esse ano é o ano do despertar sobrenatural. Então o ano do sobrenatural chegou. Então saia do seu lugar, querido, e vai até uma das pessoas que estão aqui na frente. Abrace ela. Você, mulher, pergunte para essa irmã: por que eu posso orar por você? Você, irmão, vai até esse irmão e fala: pelo que eu posso orar por você? Para declarar cura sobre a vida dele. Porque muitas vezes nós nos candidatamos a vir aqui para nós recebermos poder e sair e ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, manifestando os dons, sendo seguidos pelos sinais. Mas é agora que isso está para começar, querido. É agora, na verdade já começou. Nós precisamos crer que Jesus vai fazer agora. Eu só peço, ainda não ore, só fale com essa pessoa o que ela precisa. Se você veio aqui porque você quer mover no sobrenatural de Deus, crendo na autoridade no nome do Senhor Jesus, procure alguma das pessoas que estão aqui para que você seja o intercessor da vida dela agora, para declarar e liberar a cura de Deus, o poder de Deus, a autoridade no nome do Senhor Jesus na vida dela. Só ainda não ore, só converse com ela, pergunte a ela o que você pode, qual que é o problema, pelo que você pode orar. E eu gostaria de pedir mais alguém do voluntários, ajude ela para, a Bíblia fala sobre nós ungirmos com óleo para orar pelos doentes, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então todos aqueles que estão orando por alguém, unja a mão deles, por gentileza. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só